Sejam muito bem-vindos ao podcast. Olá, galera! Boas-vindas ao Book Podcast, nosso podcast onde a gente debate sobre livros. E o livro de hoje é o Quincas Borba, escrito por Machado de Assis. E no dia de hoje estamos com a presença de Nicolas, Oi. Aline, Olá, gente. Marcelo, E Bruno. Oi. Alguém pode apresentar o livro? Então, esse livro foi escrito por Machado de Assis. É um romance realista e a história se passa aproximadamente nos anos 1886 e 1891 por aí. Interessante, alguém pode me contar como começa a história? Falo. O livro começa apresentando o personagem Rubião, que era um cara rico. Ele está olhando pela janela de seu casarão na corte do Rio de Janeiro e pensando como passou de ser um simples professor e virou um cara rico na posição que está. O interessante desse livro é que ele começa do meio da história, né? Depois apresenta o personagem e depois volta ao seu passado. É que ele pensa no passado dele. Muito interessante isso. Sim, Rubião pensa na sua relação com Quincas Borba, que por sinal é o nome do livro. Quincas Borba é um filósofo ateu e rico, herdeiro de uma grande fortuna. Assim, como eles se conheceram? Quincas morava no Rio de Janeiro. Depois que ele ganhou a sua herança, ele se mudou para Bacema, em Minas Gerais. Lá ele conheceu Maria da Piedade, que era uma viúva. Ela era a irmã de Rubião, que ao perceber que Quincas era um homem rico, estava afim de sua irmã, ele teria alguma oportunidade de ganhar uma fortuna. Assim, Maria acaba falecendo com algum problema no pulmão. Quincas Borba adoece e Rubião ele se torna um enfermeiro de Quincas por interesse, né? Ele, na verdade, está se preocupando um pouco da herança, então ele se torna um enfermeiro de Quincas. Uma coisa interessante é que Quincas Borba, ele tinha um cachorro que ele batizou com o nome de Quincas Borba também. Isso tem a ver com a sua filosofia do humanitismo. Alguém poderia explicar? Sim, é até engraçado. A teoria do humanitismo de Quincas diz que as coisas continuam uma nas outras, o princípio eterno da vida. Sim, tem até a alegoria do campo de batatas, né? Que Quincas acaba contando para Rubião, que conta a história de duas tribos, né? Que estão passando fome, elas precisam lutar pelo um campo de batatas. E se elas dividissem, as duas morreriam de fome, porque não tinha batatas o suficiente, então uma tribo vai ter que matar a outra. E isso é o princípio da vida, segundo Quincas. E ele termina essa filosofia, né, essa história, com a frase: ao vencedor as batatas e ao vencido o ódio. Rubião não entende muito bem o que ele quer dizer com isso e fica até um pouco assustado com essa história. Quincas Borba vai ao Rio de Janeiro, aparentemente para encontrar um amigo, mas lá ele acaba morrendo, e assim Rubião se torna o herdeiro universal de sua herança, mas com uma condição, de que ele cuide do seu cachorro, que também se chama Quincas Borba. Daí começa a história de Rubião sendo milionário. Ele vai no Rio de Janeiro e no trem ele conhece um casal chamado Cristiano e Sofia. O casal percebe que Rubião era um homem rico e se oferece para ajudá-lo na corte. Serviços, advogados e etc. Tudo isso movido por interesse. Rubião aceita por estar encantado por Sofia e deixa que os dois o auxiliem nas suas compras. Então Rubião começa a fazer eventos em suas propriedades, tipo jantares, festa com os amigos, etc. Ele gasta bastante grana à vontade sem se preocupar. Mas então ele se apaixona por Sofia. Ela o entrega uma caixinha com morangos o convidando para jantar. Aí ele já alimenta uma esperança de que ela esteja interessada nele. Assim que com esse acontecimento, ele acaba se declarando para Sofia, que por sua vez o rejeita e conta a seu marido. Cristiano diz que não há como eles cortarem relações, já que devia a Rubião uma fortuna e assim Rubião continua apaixonado por Sofia. Depois de Rubião volta a conversar com o casal e aparecem novos personagens na história: tia e prima de Sofia, Maria Augusto e Maria Benedita. Carlos Maria, primo de Sofia, quem Sofia havia um interesse. O amor de Rubião não correspondido por Sofia o acaba levando à loucura. Com a morte da tia de Sofia, o casal Sofia e Cristiano tiveram que cuidar da Maria Benedita. Então a Maria Benedita iria se casar com Rubião, mas ela acaba se casando com Carlos. E isso acaba deixando Sofia bem frustrada. Então, com a loucura, Rubião acaba a ter complexo de grandeza cada vez mais. Ele vai gastando toda a sua grana, seu dinheiro, vai perdendo dinheiro e, consequentemente, perdendo amigos também. Então, Cristiano o coloca em
casa de saúde, um hospício, né? E Rubião foge. Ele vai para Arsena com o cachorro e começa a ter várias alucinações na chuva, na rua, até que ele é acolhido pela comadre Angélica. A mesma comadre que não acabamos citando, mas que no começo da história, Rubião havia deixado o cachorro com ela. Mas depois pego de volta o desejo de Kínkata. Dias depois, Rubião infelizmente acaba morrendo, dizendo aquele refrão dos Humanitas, que ao vencedor as batatas, e dias depois o cachorro Quincas Borba também acaba morrendo na rua abandonado. Bom, e esse é o fim da história de Quincas Borba.